Olá, olá, vamos aprender mais uma lição hoje sobre a Bíblia, nosso guia de estudo. Eu estou aqui já com o meu guia de estudo físico, você pode pegar o seu aí ou pegar o seu PDF, né? A gente está estudando aqui Missão de Deus, Minha Missão. E o tema de sexta-feira a gente sempre fala que é um resumo, tá? Resumo de todo o estudo que a gente fez na semana, tá? É uma honra ter você por aqui. Eu sempre digo que é importante a gente criar esse hábito de estudo diário. Às vezes demora um pouquinho mais para eu postar, porque eu tenho que editar, gravar, enfim, e postar. Mas eu acredito que está me ajudando muito essa rotina diária de estudo da Palavra de Deus, estudando a Bíblia. E acredito que também pode estar te ajudando também. Então acompanha, se você ainda não pegou o estudo do sábado, a gente começou sábado passado, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E hoje a gente vai fazer um resumo, um apanhado de tudo aí, uma recapitulação. Então fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Prontinho, vamos lá então, né? Como sempre, pedir a Deus aqui a orientação do Espírito Santo, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, dono do ouro e da prata, Senhor dos senhores, médico dos médicos, é uma honra poder falar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, aceita essa oração. Derrama o seu Santo Espírito nesse momento de estudo. Obrigado pelo dia, pela semana que se passou e o sábado que já está chegando. Abençoa cada pessoa que tem acompanhado esses estudos aqui, nos ilumina, que eu possa falar inspirado por Ti, que apenas fale a verdade, para que a gente possa colocar em prática os seus ensinamentos. Perdoa os nossos pecados, cuida de cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazer a transição de sempre aqui, para a gente fazer aqui o nosso estudo da sexta-feira, resumindo tudo aí que a gente estudou durante a semana, tá bom? Então, como eu disse, se você não pegou o estudo todo, aproveita hoje a sexta-feira, pós do pôr do sol aí, que a gente já considera como sábado, né? Nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendemos que, segundo a Bíblia, o dia acaba quando o sol vai embora. Então, o sol vai embora aqui no Brasil, onde eu estou na Bahia, 18 horas, o sol está indo embora, 17h30, 18 horas, então a gente já considera como a chegada do sábado, porque quando Jesus morreu na cruz, se sacrificou e ficou descansando ali, né? A gente falou até um pouquinho disso durante a semana. E aí descansou da sexta do pôr do sol até o sábado no pôr do sol, né, à noite, e no domingo ele ressuscitou. Então, fica o exemplo aí pra gente também, né? Então, sexta, dia 1º de dezembro de 2023, missão em favor dos poderosos foi o tema que a gente estudou essa semana, né? A gente vai fazer um estudo adicional aqui rápido. O professor Gilberto Brasiliano traz aqui um resumo e aplicação espiritual. Tem algumas coisas interessantes. O guia de sexta, no dia 1º, hoje 1º de dezembro, iniciozinho de mês, ele vem orientando a gente, né, a estudar mais uma vez o livro da profetisa Ellen White, né, que é uma autora best-seller, uma pessoa que tem uma história de vida incrível. Ela quase era semi-analfabeta, teve uma série de problemas de saúde e ela, inspirada por Deus, teve sonhos, visões, escreveu centenas de livros que hoje ajudam muito diversas pessoas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia a reconhece como profetisa, a última profeta, tá? Então leia Ellen White, Ministério aos Ricos, o Ministério da Cura, página 209 a 216. E aí ela fala aqui, né, daquele caso que a gente viu de Naamã, que é a serva cativa, a menina que foi escrava quando o exército de Naamã da Síria brigou com Israel, né, levou essa menina, e essa serva cativa, uma escrava, era tão temente a Deus e amava o próximo, que mesmo o patrão dela, que era o chefe do exército, o comandante do exército que destruiu o exército de Israel e a levou escrava, ela cativa mostrou preocupação por Naamã, pelo seu inimigo, né? Pelo inimigo do povo de Israel. E Deus permitiu que Naamã fosse vencedor por uma série de motivos, né? Então, que isso sirva de exemplo. A lição, o guia traz, e esse estudo adicional de Ellen White fala o motivo, o porquê, né? E é um dom do Espírito Santo de Deus, essa questão da missão, de se preocupar com o próximo, inclusive com poderosos, que é o tema da missão. Então a escrava, a serva, a menina israelita que estava escrava, ela se preocupou com o rico, com o poderoso, com o chefe do exército sírio ali, que foi o Naamã, né? E aqui refletindo a Cristo, página 337. Então ela traz abordagens maiores aí. Então se você quiser fazer esse estudo, faça, vale a pena. O Google hoje tem tudo, a internet, você pode pesquisar aí, tá? Tira um print aqui da tela e vale a pena. Então o guia vem trazendo aqui que o amor de Jesus é o mesmo tanto para os pobres quanto para os ricos e poderosos do mundo todo, né? Ele morreu pelos príncipes assim como pelos mendigos. Jesus conhecia a maneira mais eficaz de tocar os seus corações. Então, apesar do mundo estar dividindo, criando conflito entre branco e negro, rico e pobre, empresário e empregado, mulher e homem, enfim, né? Vai colocando Deus, Jesus não faz acepção de ninguém, não fez e quer levar a salvação, a vida eterna para todo mundo.
tá? Então, a lição dessa semana, o estudo que a gente estudou foi para você que é rico, para você que é celebridade, que é famoso, que é influencer, que é bem sucedido, né? Então você que é rico, que é poderoso, que é político, que é empresário bem sucedido, que tem muito dinheiro, esse guia foi para você, que Jesus, Deus está mostrando que Ele quer te alcançar também. Às vezes você já pode ter tudo, muito dinheiro, família legal, né? Enfim, bens materiais, mas ainda tem um vaziozinho no seu coração. Tem alguma coisa aí que você acha que essa terra aqui, essa vida aqui não é só isso. E Jesus quer te dizer que Ele tem um plano de vida eterna para você. Basta você estudar a Bíblia, entender o que é que você precisa fazer, que são os 10 mandamentos, ter fé, que se resume em 2, ele fala, né? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente ama a nós mesmos. E seguir ali algumas orientações que a Bíblia traz, que Jesus traz. Tá? Então é muito simples, basta a gente estudar a palavra de Deus, pedir inspiração ao Espírito Santo. Né? Perceba que eu disse que é simples, não é fácil. Né? Porque se fosse fácil seria maravilhoso, mas exige muita abdicação, sacrifício da carne, do que a gente gosta, né? Abdicar do que é errado, mas que a gente gosta, para fazer o que é certo. Né? Então esse é o chamado que Deus tem para a gente. E aqui a gente lembra do guia, né? Por que ele faz isso? Porque Jesus advertiu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tá lá em Marcos capítulo 10, verso 25, né? E a gente estudou por isso, porque o rico tem tantos atrativos, tantas coisas que acabam ofuscando a visão dele do que mais importa, que é a vida eterna, que o dinheiro, a riqueza, a meritocracia que ele construiu ali, as conquistas dele, às vezes toma o lugar e passa a ser o Deus dele. Às vezes o trabalho passa a ser o Deus da pessoa, o marido, os filhos passa a ser o Deus da pessoa. Então Deus quer mostrar que é muito difícil a pessoa que é bem sucedida atentar para a questão da vida eterna, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas não é impossível, tanto é que ele tem essa missão em favor dos ricos, poderosos, porque ele quer salvar todos. E o bacana é que quando a gente une o melhor desses dois mundos aí, de você ser próspero financeiramente aqui na terra, de bens materiais, de tudo, e você une a prosperidade espiritual, de ter princípios, valores, amar a Deus, amar o próximo e colocar o dinheiro apenas como instrumento no seu bolso, aí, né, é maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo sempre que eu lembro, que eu não sei quem é um pastor ou autor, mas ele fala que a gente tem que viver a nossa vida na terra aqui como se Jesus não fosse voltar tão cedo. A gente tem que buscar ser cabeça, né? Não ser cauda. Tem que buscar ser luz, ser sal da terra, ser próspero em tudo, ser exemplo, mostrar que cristão realmente está aqui para viver uma vida de abundância, que foi o que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida em abundância. E abundância em todas as áreas da vida. Emocional, física, mental, espiritual, familiar, de lazer, de tudo. Então, quando a gente une esse mundo todo aqui, esse pastor falou que a gente tem que viver essa vida aqui como se Jesus não fosse voltar tão cedo. A gente tem que viver o de melhor que essa terra pode dar. Mas a nossa questão espiritual, a gente tem que viver, tem que estar em dia como se Jesus fosse voltar agora. Porque eu posso morrer aqui agora e como é que está a minha parte espiritual? Será que eu estou entregue, aceito a Jesus como Salvador? Estou pronto para herdar a vida eterna? Então, que Deus tenha misericórdia da gente e possa fazer com que a gente cuide dessa parte que é principal, que é ter a vida eterna, morar com Ele, ir ao encontro do nosso Criador. Colocando as outras coisas em segundo lugar, né? Colocar Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo lugar, fica o supra-sumo de tudo. É a melhor dos dois mundos, une o útil ao agradável, né? Ele coloca aqui no guia, ó, somos desafiados nessa semana a alcançar pessoas poderosas e ricas com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles também têm tanta necessidade de salvação quanto qualquer outra pessoa. Mesmo que, infelizmente, possam não perceber devido à segurança, e aí tem entre aspas aqui, né, que eles acreditam que sua riqueza oferece. Então, às vezes, muito rico acha que o dinheiro dá tudo o que ele precisa, né? E só depois, às vezes, por uma dificuldade de saúde ou por alguma outra coisa, que o vazio vem e ele entende que dinheiro não compra algumas coisas, tá? Não dá essa segurança toda, né? Muito se fala sobre o nosso dever para com os pobres negligenciados. Não deveríamos prestar alguma atenção aos ricos negligenciados também? Pergunta boa, né? Muitos veem essa classe como desesperançada. Milhares de homens ricos têm ido para o túmulo sem serem advertidos, sem serem avisados de que existe uma vida eterna, um plano de salvação. Mas, por mais indiferentes que possam parecer, muitos entre os ricos estão sobrecarregados de tristeza na alma, no espírito, na mente, né? Ellen White, O Ministério da Cura, página 210. Um resumo aqui do professor Gilberto Brasiliano, né, que ele tem uma lição fácil aí, ele fala: no resumo e aplicação desse estudo, vale a pena olharmos como a missão divina de salvação em favor dos ricos e poderosos deve ser nossa missão também. Jesus até contou uma parábola de um homem fazendeiro rico que teve uma colheita extraordinária e que pensou em derrubar os celeiros antigos, construir novos e depois só gozar a vida na tranquilidade, desfrutando de sua riqueza. A história termina com Deus dizendo para o tal fazendeiro rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, é o teu espírito, né?
o seu destino final. E o que tens preparado aí, o que você conquistou aqui nessa terra, para quem será? Vai ficar para quem isso aí? Isso aí a traça vai comer, tudo vai cair. E a sua alma, a sua vida eterna, né? E a gente falou também do conceito de alma, do que é alma, né? Que alma vivente é igual a ser humano, é igual a vida, né? Então é corpo, mente, espírito, é um ser vivo. A gente estudou isso lá, acho que no sábado, tá? Então passa no guia de sábado, tá aqui no card. E aí Jesus vem e fala, né? Por isso, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida eterna, a salvação? Em Mateus 16, 26. Essa parábola nos mostra que os ricos e poderosos têm direito à salvação também. Então a gente estudou isso durante aí a semana. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça divina nos alcançando. E isso inclui os ricos e poderosos deste mundo. Inclusive aí dos tempos modernos, né? Os grandes investidores, os mega empresários, os influenciadores com milhões de seguidores e por aí a lista vai crescendo. Uma coisa é certa: o dinheiro traz poder e o poder traz domínio sobre tudo. Colocar diante de alguém que ama o poder e o dinheiro a vida eterna é contundente a escolha a ser feita. Aqui vem uma ilustração também bem interessante. O professor Gilberto Brasiliano sempre traz essas histórias, esses contos reais e algumas parábolas também, né? Conta-se a história de um passageiro que estava a bordo de um navio prestes a naufragar, carregado de ouro. Nos tempos das conquistas espanholas, né? O comandante ordenara que todos os homens abandonassem o navio. Ao fazer ele a derradeira ronda para certificar-se de que ninguém seria deixado a bordo, né? O comandante, o capitão, foi ali ver se não tinha ficado ninguém. Ele encontrou um homem assentado sobre um barril de barras de ouro e com outro barril aberto diante dele, né? E aí o capitão perguntou: o que é que você está fazendo aqui, homem? Não sabe que a embarcação está afundando? A gente vai, né, ter que sair fora, que senão a gente vai morrer afogado? Gritou o capitão. Aí o rapaz falou, né? Sim, senhor, respondeu o homem, mas eu não me importo. Eu fui um homem pobre toda a minha vida e pelo menos eu vou morrer rico aqui agora com esse ouro aqui do meu lado, né? Então diga para todo mundo que eu morri totalmente rico, tá bom, por favor? Então veja a que ponto chega às vezes a vontade de ser rico, de ter dinheiro e colocar isso como o seu Deus, né? A pessoa preferiu morrer ali afogado para dizer que morreu rico. Às vezes se preocupando com o que os outros vão pensar dele, né? Vão falar dele. Tem muita gente que vive assim, né? Qual é o legado, qual é a história que eu vou deixar aqui para meus filhos, para minha família, para o público, enfim, tentando agradar pessoas ao invés de agradar a Deus, né? Então não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é que você tenha a vida eterna. Aprendemos nesse estudo aí dessa semana, né, como Deus alcança os poderosos pelo exemplo do rei Nabucodonosor e a humilhação que ele passou ali, né, ficou fora do mundo humano, e depois a exaltação culminando em um reconhecimento total da soberania divina por parte do rei. Depois o caso do general Naamã, que a gente falou aqui, sua cura maravilhosa, né, produzindo adoração a Deus e um testemunho grandioso diante das pessoas do seu tempo. Cada dia da semana foi um estudo desse aqui, e aqui tá os cards aqui para você quiser recapitular. Vale a pena aí essa sexta e o sábado você dar uma lida, porque vale a pena a gente entender os planos de Deus para os ricos, né, para os poderosos. Cada dia foi muito bacana. E aqui vem uma coisa interessante também que a gente aprendeu, né? A conversa de Jesus com Nicodemos mostrou o método adequado de ganhar os que são poderosos e possuem um credo religioso em que se apegam. Jesus não discutiu religião com Nicodemos, mas descobriu o vazio de sua alma e ofereceu a solução para os seus problemas. Então não adianta a gente ficar às vezes discutindo placa de igreja, qual é a denominação. A gente tem que estudar a palavra de Deus, encontrar a verdade e ajudar a pessoa a pedir ao Espírito Santo para nos inspirar e fazer com que a gente entenda a verdade. Qual é o plano de Deus, o que é que a gente precisa fazer, qual é a nossa obediência, que só vem por intermédio do amor, né? Que a gente falou, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente aí obedece, a fé tem obras, tem ações, que a fé sem obra é morta, a gente precisa mostrar isso na prática, esse amor e essa fé, a gente passa a se amar, e esse amor que a gente tem, a gente dá ao próximo, derrama, né? Transborda. Então é assim que o guia ensinou pra gente. O jovem rico mostrou que o amor às riquezas pode impedir a conquista da vida eterna, dada por Deus a todos os que aceitam Jesus como Salvador. Isso foi mostrado na decisão que Zaqueu tomou ao ser visitado por Jesus de forma cordial. Houve transformação e aceitação. Então a gente falou também da história do jovem rico e de Zaqueu, né? Mostrando aí que riqueza não é problema, o problema é colocar o amor ao dinheiro em primeiro lugar. O amor ao dinheiro na frente do amor a Deus, né? Então eu falo que o dinheiro tem que estar no bolso, né? E Deus no coração, Deus na mente. Finalmente vimos José de Arimateia se revelando como discípulo de Jesus e atuando em favor dele após a morte, sepultando e preparando o cumprimento profético de sepultamento e ressurreição. Deus teve a cooperação de José de Arimateia, homem ilustre e poderoso, senador da época ali, que foi lá e reivindicou o corpo de Jesus na cruz a Pôncio Pilatos, né? Então a gente vai falando aqui que tem alguns discípulos, tem alguns seguidores que acabam ficando meio que escondidos, secretos. O Nicodemos ficou ali meio com vergonha, com um pouco de orgulho de demonstrar publicamente que aceita, mas no final ele e o José de Arimateia também chegou e se mostrou discípulo e seguidor de Cristo, né? Então que você possa também criar essa coragem de se expor publicamente, mostrando ao Deus que você serve
e que você tenha o amor de Cristo também na sua vida. Então, como a gente falou ali, né, na essência do bom viver, Ellen White falando aqui que há muitas pessoas ricas no mundo e muitas delas estão morrendo sem ser advertidos sobre a salvação, né? Muitos pareciam indiferentes, mas tinham as almas oprimidas pelo desespero. A missão divina de salvação nos convoca para orarmos por essas pessoas e tentar mostrar-lhes a salvação. Aceitemos então esse desafio e o Espírito Santo vai preparar alguém para a gente atender. Então a gente não precisa se preocupar, a gente tem que se colocar à disposição, orar a Deus, pedir ao Espírito Santo e Deus vai mandar para a gente as pessoas certas, alguma mensagem vai chegar para você, né? Como a gente viu no guia também, né? Umas vezes a gente que vai ajudar e outras vezes a gente que vai ser ajudado. Questões aqui para discussão, para a gente finalizar, algumas questões aqui que o guia traz. Jesus quebrou barreiras de castas e classes ao ministrar aos ricos e aos pobres. Como abordar a questão da lacuna entre ricos e pobres tão arraigada na sociedade, né? Então, assim, Jesus veio mostrar que, né, prostitutas, pobres, ricos, mendigos, doentes, todo mundo tem lugar, né? Sem preconceito, sem distinção, sem fazer acepção de pessoas, né? Só que a gente sabe que a sociedade hoje, com essas teorias marxistas, né, comunistas, socialistas, enfim, fica separando que é essa coisa de dividir a sociedade para conquistar. Eu comentei isso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como é que a gente pode fazer aí? Como abordar essa questão, né, para, em vez de dividir, unir, né? Outra coisa aqui, ó, Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Está lá em Mateus 13, 22. O que Jesus quis dizer com fascinação das riquezas? Somente os ricos ficam fascinados pelas riquezas? Então, tem muita gente que está perdendo a vida dando foco apenas na questão de dinheiro, de trabalho, de ter casa boa, carro bom, viajar, enfim. Até pobres, pessoas de classe média que não são ricos, mas que dão ênfase, ficam fascinados pela riqueza e às vezes não fica fascinado com Deus, com a palavra, com a vida eterna, com a salvação, com o amor próximo, enfim. Que a gente possa refletir sobre isso, né? Conhecer a verdade não é o mesmo que ser salvo por ela. A gente falou que Satanás também conhece a verdade, o diabo, né? Os demônios todos. Tem gente que sabe a Bíblia de cor salteado, mas isso não adianta de nada, né? Tem que viver. É importante saber a diferença entre as duas coisas. Se conhecer a verdade não salva, o que nos salva? Então eu já respondo aqui, né? Comenta o que é que você acha. Se conhecer basta, saber a teoria, os 10 mandamentos, conhecer. A gente viu aqui que os fariseus, os mestres da lei, os escribas ali, né? Então todos sabem tudo de cor, mas a questão é viver, é o exemplo prático, é a vida, é o estilo de vida que vai mostrar se a gente realmente merece ou não herdar a vida eterna, né? E por último aqui, por quais razões o jovem rico rejeitou Jesus ao passo que Zaqueu o aceitou? A gente estudou isso também, né? Vou deixar aí no ar e aí você responde aí nos comentários, dá essa contribuição aqui pra gente trocar essas ideias, tá bom? Então você pode pegar esse guia escolasabatina.net no site, pode pegar na Casa Publicadora Brasileira na CPB. A gente vai começar amanhã, sábado, dia 2 de dezembro, outro estudo da semana. Vai estar trazendo aqui o assunto, ó. Vai ser falando missão em favor dos não alcançados, tá? Então a gente vai começar isso aí. Então acompanha, pega, e vou deixar os links aí na descrição, nos comentários também. Tá, e aqui, sempre no finalzinho, o professor brasileiro também, eu pego desses recortes que ele faz com alguns versos, né? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 32:10. E aqui já desejando para você um feliz sábado aí, que Deus te abençoe. E aqui o Salmo 25:5 fala que guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que essa possa ser a verdade na nossa vida. Se você gostou, curte, comenta para esse vídeo, essa mensagem chegar em mais pessoas, tá? Se inscreve aqui no canal e clica nesse sininho aí, porque você vai receber notificações do YouTube. O algoritmo, o robô, a inteligência artificial vai ver que você se achou interessante e você quer continuar recebendo aqui avisos quando eu postar os próximos vídeos, os próximos estudos, tá bom? Então Deus te abençoe, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.